nós chegamos na terceira e última parte do capítulo 8. E a autora começa dizendo que não apenas a literatura, mas também os quadrinhos, a publicidade, os contos de fadas, almanaques, jornais, tudo isso fornece intertextos culturalmente importantes para a metaficção historiográfica. E todos esses discursos é o que forma o discurso do pós-modernismo. Ela, a metaficção, desafia, mas utiliza desses discursos. Ou seja, aproveita deles tudo que vale a pena, inclusive para destruí-los. A ideia é sempre a de resistir a qualquer paradigma consagrado, mesmo quando se faz uso dele para desmontá-lo de dentro para fora, pela paródia irônica. Mas vamos a um exemplo que não poderia estar na Hutchison, mas que eu vou convocar aqui, porque é um filme posterior, filme de 2009, Avatar, do James Cameron. A metaficção paródica, ela tem predileção pela utilização de formas familiares e declaradamente convencionais, de gêneros populares. Tá? Então, quando nós pensamos no caso da ficção no cinema norte-americano, talvez a forma mais consagrada e familiar seja a do western, o faroeste, o farveste, como a gente diz no interior de São Paulo, e eu tenho certeza que em Tibagi também. Não é verdade, Marcelo? Veja que em uma produção como Avatar, a utilização que o James Cameron faz do gênero western, com o povo Na'vi, que são índios travestidos de Smurfs gigantes, isso inverte parodicamente qualquer convenção do gênero que ele está usurpando para contar a história, que é o faroeste. Nesse filme, a imensidão a ser explorada não é mais redentora, e aqueles pioneiros não são mais sobreviventes, trabalhadores, com uma aura de heróis, né? Mas são megacorporações exploradoras de minério que imiscui governo e empresa privada e que está ali apenas para arrancar tudo que tem daquele oeste selvagem que é representado no filme Avatar como um outro planeta. Avatar nos obriga a reinterpretar a história para perceber que, ao contrário do que mostrava o faroeste tradicional, aquele dos cowboys versus pele vermelhas, o explorador não é o mocinho, não é o herói civilizador, mas tão somente aquele que deteve por muito tempo o poder de criar a narrativa oficial, né? Aquela de civilizar o oeste selvagem. Mas agora vamos pensar em termos mais restritos à literatura. De acordo com a Linda Hutchison, foram as autoras feministas e os negros que mais assintosamente utilizaram a força e a potência dessa intertextualidade irônica. Para esses excêntricos, a paródia é a principal ferramenta para desafiar as tradições masculina e branca da literatura. Eu queria conclamar como exemplo, que também é meu e não da Linda Hutchison, o que faz a escritora Angela Carter ao reescrever histórias clássicas de Chapeuzinho e o Lobo no seu livro A Companhia dos Lobos, em alguma medida num outro livro chamado O Quarto do Barba Azul. O que Angela Carter faz é colocar a mulher no lugar de sujeito da ação, para o bem ou para o mal, mas protagonistas das decisões que afetam a sua vida. Nas histórias de Carter, por exemplo, a menina é a menina, né, a Chapeuzinho, que ataca o lobo com a faca que usurpou do pai. A menina ataca o lobo com a faca do pai, olha só. Em uma outra versão, ela mata a avó, que era na verdade a bruxa, e casa-se com o lobo e prospera. Tá? Mas a gente pode pensar ainda em um exemplo da literatura brasileira, da literatura e cultura brasileira, da arte brasileira.
Eu pensei no filme Caramuru, A Invenção do Brasil, produção do ano de 2001, do Guel Arraes, que é uma paródia do épico setecentista, né, obra épica do arcadismo brasileiro, Caramuru, História do Descobrimento da Bahia, de autoria do Antônio de Santa Rita Durão, que é um frei. O tom épico das primeiras cenas do filme, ele ancora as referências no poema épico original, mas logo depois ele, e por praticamente todo o restante do filme, ele vai escrachar com a figura do herói Diogo Álvares Correia, que é o Caramuru, né, que passa a ser pintado como um medroso, um fantoche na mão dos interesses dos poderosos e das duas índias com quem ele tem relações, né? Isso coloca a nu as intenções das coroas europeias de exploração das terras brasileiras, sem mais qualquer solenidade que se prestava ao gênero épico, né? Então ele usurpa do gênero e o subverte. 1º de janeiro de 1500, um jovem português olha para a primeira noite do século XVI. A estrela polar, guia dos navegantes, faz um ângulo de 25 graus com o horizonte. A constelação de Órion está quase afundando no Oceano Atlântico. Ele ainda não sabe, mas os astros lhe reservaram um destino incomum. Nesse mesmo momento, a 7.000 quilômetros dali, do outro lado do Atlântico, num lugar chamado Pindorama, brilha a constelação do Cruzeiro do Sul, que lá se chama Pauipódoli. Uma jovem índia vê esse outro céu. Ela sabe que as estrelas são as almas dos heróis indígenas que morreram. O que ela não sabe é que também vai se tornar uma heroína e virar estrela lá no céu. Ele se chama Diogo, nome que vem do latim e quer dizer pessoa educada. Ela se chama Paraguaçu, que em tupi significa mar grande. Ela é uma princesa, mas ele vai tomá-la por uma selvagem. Ele será degradado, mas vai se tornar rei do Brasil. Santana pariu Maria, que pariu Jesus Cristo. Assim como essas palavras são certas, a divina providência há de me estender sua mão. Mas que pipoco é esse de matar urubu? Não seria uma arara? Que é isto? E não é urucum? Esse urucum todo é pra quê? E eu não vou lá na praia? Vai lá na praia pra quê? E não é pra pegar o bote? Pegar o bote pra quê? E não é pra ir pro navio? Vai lá no navio pra quê? E eu não vou dar pro francês? Perdão? Hospitalidade Tupinambá, coração. Um chefe deve ceder sua esposa aos visitantes. Ah, não! Eu não lhe obrigaria a fazer uma coisa que você não quer. Mas eu quero. Mas eu não quero! Ainda tem urucum? Tem, mas acabou. Eu vou assim, é? Pra ir à praia. E não é? Pra pegar o bote. E não é? Pra ir pro navio. E não é? Pra dar pro francês. E não é? Não, não é mesmo! Ninguém aqui vai dar mais pra francês nenhum. Acabou esse negócio de dar pra francês. Mania que esse povo tem de paparicar tudo que vem de fora. Parece índio. Outros exemplos da literatura brasileira são muito comuns, mas a gente pode ficar por aqui para não se alongar muito. No texto da Linda Hutton, ela dá variados exemplos da literatura estadunidense, porque é a disciplina com a qual ela é familiarizada e que ela leciona lá na Universidade de Toronto. Não sei se ainda leciona, a Linda Hutton tem por volta de 70 anos de idade já. Mas ela deixa claro o seguinte: ela não pretende sugerir que isso se aplique só à ficção americana. E é por isso que eu me autorizei a usar outros exemplos aqui, né? Eu acho que ela me autorizou. Ela mesma dá como exemplo um livro canadense, que é A História da Aya,
que ultimamente ficou mais conhecido como o Conto da Aia, porque foi objeto de uma série famosa em uma plataforma de streaming. O Conto da Aia, a história da Aia, opera uma inversão paródica de um livro muito canônico da literatura americana, que é A Letra Escarlate. No caminho de concluir o capítulo, ela vai nos dizer que não são apenas os romances que nos oferecem exemplos de reflexo intertextual. E ela dá como exemplo uma instalação artística que já foi montada em muitos lugares pelo mundo, mas que originalmente foi montada em 1967, chamado A Vênus dos Farrapos, de um artista italiano chamado Michelangelo Pistoletto. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Veja que ao mostrar, ou na verdade ao esconder, o princípio universal da beleza estética, então ao mostrar o princípio da beleza estética, que nessa obra está obstruído, está escondido por farrapos, por retalhos de tecido, o artista sugere uma irônica crítica pós-moderna da arte, que aqui foi tornada não mais do que detrito, resto, retalho de uma cultura que é pautada pela ética do consumo. Para arrematar o capítulo, a Linda Hutton diz que o pós-modernismo procura combater o isolacionismo do modernismo, que separava a arte do mundo, a literatura da história. E para fazer isso, o pós-modernismo utiliza, muitas vezes, as próprias técnicas da estética moderna, com um acréscimo, o da consciência, da relação crítica da arte com o mundo. Em linhas gerais é isso. Eu espero que tenham conseguido compreender um pouquinho do sentido geral da intertextualidade, paródia e os discursos da história na perspectiva dessa professora e crítica, a Linda Hutton. Até a próxima!